galera, por motivos de viagem, eu não fiz o vídeo no final de semana, então vou fazer o vídeo do Galo hoje do jogo contra o Corinthians, tá bom? Me desculpe, mas agora volta a programação normal esse final de semana, volta a programação normal esse meio de semana, tá tudo certo, mas tive que fazer uma viagem também, né? Principalmente com a patroa e deu uma segurada, não consegui gravar, a internet do lado não era legal, beleza? Então vamos falar um pouquinho, quis falar com mais calma, com mais análise desse jogo, Galo 0, Corinthians 0. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para quando eu postar um vídeo aparecer aqui para vocês, tá bom? Dá essa moral aí pra gente, ajuda demais no crescimento do meu trabalho. Vambora! Galo 0, Corinthians 0. Quando você olha o resultado, você até pensa, caralho, o Corinthians tem até um bom time e tal. Mas foi o Corinthians reserva. E foi um Galo apático, displicente, sem criatividade. Um jogo horrível. O jogo foi feio demais, gente. Jogo ruim, jogo abaixo no nível tecnicamente. O Galo não mereceu ganhar. O Galo não mereceu ganhar. O Corinthians também não mereceu, assim também não, mas... Ah, galera, mas era um time reserva do Corinthians, então o resultado do Corinthians foi muito bom. O empate pra gente foi muito amargo. Muito amargo, tá? Atlético, diferente dos outros jogos, o Atlético não perdeu um caminhão de chances. Diferente dos outros jogos, o Atlético não criou um caminhão de chances. Mas o Atlético errou duas chances claríssimas no primeiro tempo. Uma com o Rony, que no cruzamentaço do Bernard, Rony conseguiu limpar, sobrou de frente pro goleiro. E bateu e o Neneca pegou. Era só dar uma porrada ou cruzada igual. Ele bateu no outro canto. E ele bateu mal, bateu fraco e o Neneca pegou. E a outra é uma bola que sobra pro Hulk numa bobeira da zaga. O Hulk meio que cara um pouco sem ângulo, mas dava pra ter feito o gol e bateu pra fora. Mas um empate muito amargo. O Thales Magno errou também uma chance claríssima contra o Everson. Primeiro tempo o Atlético estava muito exposto. O meio e a defesa do Atlético estava meio exposto, tomando os contra-ataques meio bobo, meio displicente, meio perdido. Não estava muito concentrado. Pra mim, claramente, tava estranho, assim. Mas o Atlético não conseguiu criar, né? Sem o Coelho, a Coelho dependência, não conseguiu criar. E foi um resultado amargo, assim, porque uma vitória seria muito importante para colar lá em cima da tabela, para chegar mais perto dos primeiros colocados. Mas teve um empate, pelo menos não perdeu, pontuou. Faltam 31, galera. 31 pontos. Vamos até 45, depois a gente pensa o que a gente faz. Mas o Atlético agora vai ter uma sequência muito complicada, né? Mas terminando esse jogo, depois teve algumas substituições. Eu gostei até do meio de campo. O Patrick, ele vem se encaixando, jogou o jogo todo. Acho que vai até assumir a titularidade nos próximos jogos. Tem que ter mais rodagem, tem que crescer, encorpar mais fisicamente. Mas eu queria falar sobre uma pessoa. Lianco. Zagueiraço. Joga muito. Zagueiro de nível seleção quando joga sério. Quando tá mentalmente bem. Mas não está mentalmente bem. Eu não estava nesse jogo. Era sim pra ele ter sido expulso. Dava sim pra ele ter sido expulso. Ele mesmo admitiu. Dava pra ele ter sido expulso. O excesso de confiança do Lianco, que é esse driblinho a mais, essa matada bonita o tempo todo, num momento delicado do jogo, no momento que pode ser decisivo do jogo, pode prejudicar muito ele e muito o Atlético em algum momento. Nesse jogo não aconteceu, mas esse excesso de confiança e o excesso exacerbado, exagerado, a mais de força, também pode comprometê-lo, porque os juízes começaram a marcar ele. Ele entra com muita vontade, é uma coisa, mas ele entra com uma força desproporcional, a mais. E quando você erra, a chance de tomar um cartão amarelo, e ele pelo histórico, com vermelho, vai ser gigantesca, gente. Então, o Leão tem que abrir o olho, tem que pensar melhor, tem que entender. Esse excesso de confiança, em determinados momentos, é ótimo. Porém, quando você está bem posicionado, tira a bola. Ele errou contra o Fluminense por excesso de confiança, por preciosismo. Tem momento que não precisa sair jogando, tem momento que é mais importante tirar a bola do que dar o toque de efeito, o drible. Não precisa, cara. Não precisa, é um zagueiraço, cara. Você é líder do elenco, você é um dos principais jogadores, você te ama. Mas isso não precisa. Você tá um pouquinho a mais nesse excesso de confiança aí que você pode segurar, porque pra mim isso pode prejudicar o Atlético e você. E você também, tá? Mas esse jogo em si, uma partida muito abaixo, né? Eu senti mais falta dos meio-campistas, não achei que o Scarpa fez uma grande partida, não achei que o Rony foi muito bem. O Scarpa tentou aparecer, o Bernard também tentou, mas fez pouco. Aí o Igor Gomes e o Marcelo Júnior Santos entraram, também não mudaram tanto, assim, o jogo no segundo tempo virou um pouco mais de ataque contra a defesa, mas
principalmente depois da metade do segundo tempo, mas o Atlético não conseguiu criar muito. Teve umas faltas com o Hulk, que passaram perto, mas não foi aquele jogo exímio do Atlético. E pra mim, o complicado, galera, ó, pegando a tabela aqui, ó, só pra vocês entenderem. O Atlético tem mais 3 jogos até a parada, contando o Cienciano. Mas o Atlético ganha, o Atlético é 17, é isso? Não, a 16. 16. 16. Era sexto colocado, que hoje é o Ceará, o próximo adversário do Atlético. Mas do Ceará até o São Paulo, o Ceará que é o sexto, até o São Paulo, que é o 13º, são 3 pontos de diferença. Então o Atlético pode terminar a parada na zona ali perto da zona do rebaixamento. Perto da zona do rebaixamento. Beleza. Já foi esse empate. O problema do empate não é que foi um empate contra o Corinthians, é um empate com o time reserva do Corinthians. Totalmente reserva. E eu acho que isso até atrapalhou, porque parece que os caras entraram com muito mais vontade, querendo mostrar muito mais trabalho. Enfim, não podia, e fez essa merda. Tudo bem, temos 2 jogos agora. Ceará e Internacional. Ceará fora, Internacional em casa, não é isso? Ou é fora também? Deixa eu ver. Porque são 2 jogos complicados pro Galo. Peraí. São 2 jogos complicados pro Galo. O Ceará passou na Copa do Brasil, beleza. Cienciano em casa agora, quarta-feira. Tem que ganhar. Tem que ganhar. É muito mais time pra ganhar, passar em primeiro e evitar 2 jogos de playoff. Aí vai jogar Ceará fora, a Internacional em casa. Ceará no domingo, 8h30, Internacional no dia 12. Com tempo de sobra pra descansar e recuperar jogadores. E depois de tempo, 1 mês pra jogar contra o Bahia também. Então, vamos lá. Terá jogos difíceis, porque o final de campeonato do Atlético, ele é complicadinho, tá? O final de campeonato do Atlético é complicadinho. Vamos lá. Atlético pega Ceará. Ceará fora, gente. Dá pra ganhar? Dá pra ganhar demais. Então, se o Atlético precisa fazer, pelo menos, você aqui, hein? Pelo menos 4 pontos nesses 6 pontos agora. Seria o ideal. Fez 4 e a 18. Fez 6, vai a 20. Hoje quem tem 20 é o Cruzeiro, por exemplo. Cara, 20 pontos, ainda faltando 6 rodadas, é muito bom, porque você pode fazer em 6 rodadas, se você fizer pelo menos 10 pontos, sei lá, 10 pontos em 6 rodadas, você vai, a 30 pontos. 30 pontos, volta 15 só não cair. Então você já começa a perigar para brigar lá em cima. Dito isso, fazendo 18 a 20 em 12 rodadas, o Atlético vai ter um bom começo depois do início horroroso. Vai ter um bom começo de 12 rodadas depois do início horroroso. Joga com o Ceará, que tem total capacidade de vencer, mas vai ser um jogo difícil, porque o Ceará tá muito bem, tá? O Ceará está muito bem, está com um jogo a menos. Pode ganhar hoje. Se ganhar hoje, vai a 18. Vai ser um jogo difícil contra o Ceará lá. O Atlético tem que achar espaço, que o time do Ceará é um time chato, um time bom. Empate é até um bom resultado, mas precisa ganhar do Internacional em casa. Não tem opção. Tem que ganhar do Internacional. Jogar em casa, mas é o Inter. Mano, não interessa. Tem que ganhar em casa, é um jogo difícil, mas o Galo precisava dessa vitória pra dar uma despontada na tabela, pra dar uma desgrudada da galera lá embaixo, que não tá conseguindo fazer muito ponto. Então você sai e já entra pra outra briga, pra outro pensamento. Porque assim, eu não quero que o Atlético já entre nessa briga, vai brigar por cima ou por baixo da tabela. Não, você tem que fazer o máximo de números de pontos possível pra depois do segundo semestre você começar a já entender qual que é a sua briga, entendeu? Essa que é a questão, pra não sofrer igual nos últimos anos. Então, o empate foi ruim, mas não foi de todo ruim pelo jogo. O jogo foi horroroso, o Atlético precisa dar a resposta já agora nesses 2 próximos jogos, nessa semana. Mas, o Leão tem que ficar esperto e o Atlético tem que melhorar. Tem que criar melhor, tem que ter mais qualidade e oscilar menos. Óbvio que se deve a cansaço, óbvio que se deve a trocas. Rubens, vou falar dele hoje mais tarde, da possível saída. Mas, enfim, não sofreu gol, mas também não fez. E não pode errar uma chance clara igual essa, igual o Rony errou. 2 jogos, temos que fazer 4 pontos pelo menos, galera. 2 jogos, temos que fazer 4 pontos pelo menos antes da parada. Tá bom? É isso. Deixa aqui nos comentários se vocês concordam, o que vocês acharam desse jogo. E a gente vai falando e trocando mais ideias. Desculpa a demora de postar esse vídeo, mas agora voltamos ao normal. Beleza? Beijo, tchau!